Quando Santo Agostinho, em 384, chega a Milão para assumir um cargo de professor de retórica, ouve falar de um grande orador, bispo de Milão, chamado Ambrósio. Santo Agostinho, então, começa a frequentar suas missas para apreciar a arte da retórica nas homilias do famoso bispo. Com o passar do tempo, contudo, começou a prestar atenção nas verdades por ele ensinadas, justamente no momento em que lutava interiormente e começava seu caminho de conversão. Por tal motivo, costuma-se dizer que a conversão do grande santo se deu pelas orações de Santa Mônica e pelas pregações de Santo Ambrósio. Santo Agostinho conta que a fama dos sermões de Santo Ambrósio era enorme. Dizia que seu tom de voz era marcante e sua eloquência tocava os corações. Mas quem foi esse grande bispo, mais tarde considerado como um dos 4 mais importantes doutores da Igreja? Conheça agora a vida de Ambrósio de Milão, mais conhecido por Santo Ambrósio. Santo Ambrósio recebeu de batismo o mesmo nome que seu pai, Aurélio Ambrósio. Nasceu no seio de uma família romana cristã na cidade Augusta dos Tréveros, atual Tréveres, na Alemanha. A data de seu nascimento ainda é fonte de debate entre os estudiosos, sendo o ano de 340 o mais provável. Aurélio Ambrósio, o pai, exercia alta função na administração do Império Romano. Depois de residir em Roma por muito tempo, onde se encontrava entre as mais ricas e nobres famílias, foi posto pelo imperador Constantino como administrador da Gália, uma região que englobava o que hoje é a França, a Bélgica, os Países Baixos e grande parte da Suíça, norte da Itália e parte da Alemanha. Assim, Santo Ambrósio era filho de um homem importante. Contudo, seu pai morreu logo após seu nascimento. Viúva, sua mãe, cujo nome se desconhece, resolve retornar a Roma com Ambrósio e seus 2 irmãos mais velhos, Marcelina e Sátiro. Em Roma, Ambrósio recebeu a formação dos nobres romanos, estudando gramática, literatura grega e romana, retórica e direito. Ao lado dessa formação, recebeu também a educação religiosa destinada aos catecúmenos e ministrada pelo sacerdote Simpliciano, que viria a ser o sucessor de Santo Ambrósio na sede de Milão. A influência desse sacerdote sobre Santo Ambrósio foi tão marcante que Santo Agostinho chamava de pai do bispo Ambrósio, segundo a graça. Terminados os estudos, Santo Ambrósio partiu para Sírmio, onde iniciou com seu irmão a carreira de advogado do tribunal da prefeitura. Assim, em 370, Sexto Petrônio Probo, prefeito do pretório, nomeou Ambrósio membro de seu conselho. Destacando-se devido sua oratória e sua capacidade de organização, depois de alguns anos foi promovido a governador da província de Emília e Ligúria, com sede em Milão. Na época, Milão era a segunda cidade mais importante da Itália, pois era encruzilhada para a Gália e Constantinopla. No final do IV século, a cidade de Milão era chamada de Mediolano e havia uma divisão entre os fiéis na diocese daquela cidade. Tal divisão ocorria entre os católicos e os arianos, que na época detinham o poder episcopal. Os arianos eram cristãos seguidores de Ário, presbítero cristão de Alexandria nos últimos tempos da Igreja primitiva. Eles negavam a consubstancialidade do Filho Jesus Cristo com o Deus Pai. Segundo Ário, Jesus seria subordinado ao Deus Pai, seria apenas seu filho, mas não o próprio Deus. Além disso, afirmava que Deus seria um grande e eterno mistério, oculto em si mesmo, e que nenhuma criatura seria capaz de revelá-lo. Devido ao caráter antitrinitário de sua doutrina, o arianismo foi condenado como heresia em 325. Apesar da condenação de Nicéia, por muito tempo ortodoxos e arianos alternavam nas sedes episcopais, pois o arianismo foi sustentado pelos imperadores Constâncio II, Valentim
e Valentiniano II. No ano de 374, portanto, quando Ambrósio era governador da região, morre o bispo ariano Ausêncio de Milão. Imediatamente surge uma disputa entre católicos e arianos pela sucessão do bispado. E foi justamente ali que a vida de Ambrósio teve uma reviravolta. Em meio à disputa, Ambrósio compareceu na qualidade de prefeito da polícia para assegurar a ordem na eleição. Ele tinha então 40 anos, um homem experiente com sólida formação intelectual e política. Ambrósio, diante daquela situação, agiu com tamanha eficácia, controlando ânimos de ambas as partes, que os partidos opostos se uniram e decidiram elegê-lo bispo. Ambrósio era conhecido por ser católico, mas os arianos o toleravam pela forma caridosa com a qual ele tratava os temas teológicos envolvidos na disputa. Existe uma lenda em torno desse momento de que uma criança teria gritado "Ambrósio bispo", mas seu primeiro biógrafo, e que havia sido seu secretário, desmentiu tal lenda. A princípio, Ambrósio recusou o cargo, não se sentia preparado e sequer havia sido batizado. Ambrósio chegou mesmo a fugir para a casa de um colega na tentativa de se esconder, mas ao receber uma carta do imperador Graciano, que se sentia bem em ter como bispo de uma cidade tão importante alguém de sua confiança, o partido de Ambrósio entregou seu paradeiro. Reconhecendo na unanimidade de sua escolha a vontade de Deus, Ambrósio por fim aceitou o cargo. No período de uma semana, Ambrósio foi batizado, ordenado e consagrado bispo de Mediolano no dia 7 de dezembro de 374. A partir de então, Ambrósio precisou entregar-se com profundidade aos estudos do cristianismo. Ambrósio precisava aprender o que iria ensinar em suas homilias, e o conjunto dessas homilias formaria a maior parte do legado deixado pelo santo e o colocaria entre os doutores da Igreja. Dentre as obras produzidas por Santo Ambrósio, podemos citar as seguintes: na exegética, a área da teologia que procura estudar e interpretar os livros sagrados, Santo Ambrósio, quando ainda nem havia sido batizado, escreveu um comentário sobre os 4 livros dos reis e fez uma tradução do livro sobre a guerra judaica, do historiador e apologista judaico-romano Flávio Joséfo. Também escreveu uma obra composta de 6 livros e chamada Hexameron, que celebra a beleza da criação. Sua obra mais longa foi escrita em 390 e se chama Exposição ao Evangelho segundo Lucas. Constitui-se de pregações dominicais realizadas por Santo Ambrósio por vários anos. Quanto às suas obras morais, não encontramos em Santo Ambrósio um tratado de moral propriamente dito. Mas em suas obras, ele insiste sobre o caráter administrativo da propriedade privada, assim como, de acordo com o costume da Igreja Antiga, que a penitência pública deveria ser realizada uma só vez. Além disso, Santo Ambrósio é lembrado por sua contribuição ao canto litúrgico e há um interessantíssimo episódio sobre isso narrado por Santo Agostinho. Não havia muito tempo que a Igreja de Milão começara a adotar o consolador e edificante costume dos cânticos com grande regozijo dos fiéis, que uniam num só coro as vozes e corações. Há um ano ou pouco mais que Justina, mãe do jovem imperador Valentiniano, perseguiu o vosso servo Ambrósio por causa da heresia com que fora seduzida pelos arianos. A multidão dos fiéis velava na igreja, pronta a morrer com seu bispo, vosso servo. Minha mãe, vossa serva, que era a principal nas vigílias e na inquietação geral, vivia em contínua prece. Nós mesmos, ainda frios sem o calor do vosso espírito, nos comovíamos com a perturbação e consternação da cidade. Foi então que para o povo se não acabrunhar com tédio e tristeza, se estabeleceu o canto de hinos e salmos segundo o uso das igrejas do Oriente. Desde então até hoje tem se mantido entre nós este costume,
sendo imitado por muitos, por quase todos os vossos rebanhos de fiéis espalhados no universo. Santo Ambrósio possui ainda obras dogmáticas. O imperador Graciano, quando ainda era jovem, pediu a Ambrósio que o esclarecesse sobre a fé cristã. O tio de Graciano, Valentiniano, era ariano, e o jovem imperador desejava ser esclarecido especialmente sobre o dogma da divindade do Verbo. Ambrósio respondeu a Graciano com um tratado de 5 livros sobre a fé. O tratado chama-se Sobre a Fé para Graciano Augusto. Além desse tratado, em 381, Santo Ambrósio escreveu um outro tratado sobre a encarnação do Senhor, dirigido aos arianos. Naquele mesmo ano, enquanto se realizava o Concílio de Constantinopla, Ambrósio escreveu para Graciano um tratado chamado Sobre o Espírito Santo. Inspirando-se na teologia grega, em tal obra ele afirma a identidade da essência do Espírito Santo com o Pai e o Filho. Assim, embora não sendo teólogo, contribuiu para a teologia trinitária e sua terminologia preparou o caminho para as formas definitivas de Santo Agostinho. Santo Ambrósio ainda escreveu os livros sobre os mistérios e sobre os sacramentos, onde trata dos sacramentos de iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia. Além dessas obras, Santo Ambrósio compôs ainda obras retóricas, nas quais se incluem as orações fúnebres e as cartas, das quais só restam 91. Em 386, Santo Ambrósio fez construir a magnífica Basílica de Mediolano. O povo pediu então que Santo Ambrósio consagrasse a Basílica e ele prometeu fazer se conseguisse relíquias necessárias para colocar sobre o altar. No entanto, não havia relíquias disponíveis na região. Durante o cerco citado por Santo Agostinho, Santo Ambrósio decidiu jejuar e orar pedindo orientação divina. Durante seu jejum, ele adormeceu e teve um sonho no qual 2 jovens se aproximavam dele e indicavam onde estavam enterrados os corpos dos santos mártires Gervásio e Protásio. São Gervásio e São Protásio foram 2 irmãos que viveram em Milão durante o século III, reinado do imperador romano Diocleciano, e eram filhos de São Vitalis e Santa Valéria, também considerados santos pela Igreja Católica. Gervásio e Protásio foram martirizados por se recusarem a renunciar ao cristianismo durante as perseguições aos cristãos sob o governo de Diocleciano. Eles foram submetidos a torturas cruéis, incluindo açoites e chicotadas, mas permaneceram firmes em sua fé. Finalmente foram decapitados em nome de sua crença em Cristo. Após sua morte, seus corpos foram enterrados secretamente pelos cristãos para protegê-los da profanação. Assim, inspirado por seu sonho, Santo Ambrósio liderou escavações no local indicado e encontrou os corpos dos santos, juntamente com suas relíquias. Numa carta, Santo Ambrósio escreve sobre esse evento. Eu encontrei os sinais corretos e quando foram trazidos alguns sobre os quais pusemos nossas mãos, o poder dos mártires sagrados se tornou tão manifesto que, enquanto eu ainda permaneci em silêncio, um deles foi tomado e se prostrou frente ao sepulcro sagrado. Nós encontramos ali 2 homens de maravilhosa estrutura como de antigamente. Todos os ossos estavam perfeitos e havia muito sangue. Durante os dias seguintes, segundo os textos, muitos milagres foram realizados, algo que seria prova do favor divino no contexto da grande luta que estava correndo entre Santo Ambrósio e a imperatriz Justina. No dia 4 de abril de 397, Santo Ambrósio morre de causas naturais. Os fiéis levam seu corpo para a vigília pascal e, como último desejo do santo, seu corpo foi enterrado na basílica ao lado dos mártires São Gervásio e São Protásio. A Basílica de Mediolano hoje traz seu nome, Basílica de Santo Ambrósio, e ao visitá-la pode-se ver uma urna em prata com as relíquias de Santo Ambrósio, São Gervásio e São Protásio. Santo Ambrósio foi um dos 4 grandes doutores da Igreja Latina e teve sua influência significativa na teologia e na prática litúrgica cristã. Foi santo e sua família também o foi. Sua mãe, que pouco conhecemos,
foi uma mulher piedosa e deu ao mundo mais 2 outros santos, São Sátiro e Santa Marcelina. Santo Ambrósio foi grande conselheiro espiritual, administrador e orientador de 3 imperadores romanos. Foi graças a Santo Ambrósio que a Igreja começou a tratar com o Estado romano e o poder público sem o servilismo de antes. Enquanto bispo, o santo chegou a fazer uma repreensão severa ao imperador Teodósio I por ele ter ordenado um massacre contra o povo de Tessalônica para conter uma revolta. Na ocasião, o santo obrigou o imperador a fazer um ato de penitência pública. O imperador obedeceu.